TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, boa noite. Segunda-feira, 16 de janeiro, direto da redação, segunda edição, já começa agora, trazendo as informações da volta às aulas da rede particular de ensino. Para garantir um trânsito organizado e a segurança dos estudantes, na hora do embarque e do desembarque, a Autarquia Municipal de Trânsito, a AMC, está promovendo uma ação especial na porta das escolas. Com o início das aulas em algumas escolas já esta semana, a Prefeitura de Fortaleza, através da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, intensifica as chamadas fiscalizações preventivas, que também são educativas para fluir e assegurar o trânsito nas regiões. A gente tem um aumento muito grande no fluxo veicular, sobretudo nesses horários de pico da manhã, do meio-dia e do finalzinho da tarde. Então, um período que o usuário, em geral, ele é impactado, né? Mesmo quem não vai deixar o filho na escola ou buscar, ele vai sofrer a influência desse aumento do fluxo. E é um período que a gente precisa chamar a atenção das pessoas, exatamente a responsabilidade em relação a esse comportamento no entorno das escolas. A ação é voltada principalmente para os pais e responsáveis, e os mesmos aprovam a iniciativa. É uma iniciativa muito boa, com certeza. É necessária, inclusive, porque orienta, né, coloca as coisas como devem ser e evita, né, inclusive acidentes. É sempre bom, né, por conta que tem muita gente que tem, no caso do meu filho, que é aluno novato, está vindo do interior para morar aqui, então é sempre bom ter um suporte desse que dê uma orientação maior para as crianças que não têm muito conhecimento também da cidade, né? Para atender um maior número de pessoas e assim alcançar o principal objetivo da ação, os trabalhos que serão realizados pelos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza serão feitos nos horários de maior fluxo de veículos e pedestres no entorno das escolas. O reforço educativo segue até a próxima semana, de acordo com a programação levantada pela AMC, com base no início das aulas nas escolas privadas e públicas. A ideia é que a gente possa chamar a atenção, já pedir para os pais, para os alunos, para sair um pouco mais cedo, para a gente evitar esses conflitos. Evitar também alguns comportamentos que trazem risco, a questão do estacionamento nas esquinas, a questão do respeito à faixa de pedestre e, sobretudo, a formação de fila dupla, porque o usuário ele desce no local que não é apropriado e o objetivo dessas ações durante essa semana e a próxima semana é lembrar o usuário desse cuidado. E a capital cearense amanheceu nesta segunda-feira com chuva, logo no começo da manhã. De acordo com o balanço da FUNSEMI, as chuvas foram registradas em 105 municípios em 24 horas. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo? Já para terça-feira, continuamos com previsão de chuva em todas as macro-regiões do estado do Ceará, com uma nebulosidade também variando entre nublado, parcialmente nublado, até com poucas nuvens no período da tarde em áreas da faixa litorânea. E agora a gente fala sobre oportunidade. O IMPAR da Prefeitura de Fortaleza está abrindo inscrições para 180 vagas em cursos de inglês avançado e Libras. Destaque para o portal da Câmara Municipal de Fortaleza. As inscrições podem ser feitas online, basta acessar o catálogo de serviços da Prefeitura de Fortaleza, área Educação. As inscrições seguem até o dia 28 de fevereiro. Para garantir a vaga, basta preencher o formulário eletrônico e, em seguida, gerar o boleto, que deve ser pago e apresentado até o dia 28 de fevereiro, junto ao comprovante de inscrição na gerência de extensão do IMPAR, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã até o meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Para os cursos, é cobrada uma taxa única, sendo R$ 300 para o curso de Libras e R$ 200 para o curso de inglês avançado. Para mais detalhes, acesse cmfor.ce.gov.br.
O Direto da Redação vai para um rápido intervalo e, na volta, saiba como o SAMU conseguiu reduzir o percentual de trotes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o que acaba aí ajudando a salvar vidas. A gente volta já já. Vem, Fortaleza, vem pra cá. Praia, areia, esporte no mar, e voltinha na beira-mar. Sabor da terra, um som dançar, vem Fortaleza. Sorriso, romance, curtição gigante, um calor viciante, noites baladas, várias risadas, vem Fortaleza, vem pra cá, 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 vem Fortaleza. Tá todo mundo vindo pra Fortaleza, a capital do turismo do Nordeste. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai. Vem pra cá, vem Fortaleza, vem pra cá, vem Fortaleza, vem pra cá, vem Fortaleza, vem pra cá, vem Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. Direto da Redação de volta para falar sobre o SAMU. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Fortaleza registrou em 2022 uma redução nas ligações de trotes, quando ligam para o serviço sem a necessidade de fato, o que acaba comprometendo o atendimento de primeiro socorro a alguma vítima que de fato esteja necessitando desse serviço. Vamos saber mais detalhes com Isabelle Carini. A queda nos registros de ligações indevidas no SAMU Fortaleza no ano passado foi expressiva e inédita, motivo de celebração para os profissionais responsáveis pelo serviço. A gente realmente está celebrando, porque 35% de redução no processo de trotes, a qual todos os órgãos de saúde do Brasil e do nosso estado, assim como polícia, bombeiro e SAMU, sofrem com trotes. E 35% de redução é um motivo de celebração. São vários os tipos de trotes e eles geram grandes prejuízos. É importante lembrar que a prática para o serviço de emergência é crime previsto no Código Penal. O idoso, normalmente, ele começa com um trote, passando que está tendo algum problema de saúde e, posteriormente, é a carência da falta de atenção familiar. Como ele se encontra sozinho, ele acaba ligando e dizendo que está sentindo alguma coisa e depois começa a conversar. Ele quer bater um papo. A criança e o jovem, eles já simulam, assim, a questão de um acidente de trânsito, de um nível de gravidade, assim como o adulto também. E o adulto, ele tem ficado bem mais especializado, ele tem usado palavras científicas da área da medicina e fica bem compacto a questão de você ver que aquilo realmente está acontecendo e realmente somos enganados pela população e que é um custo muito elevado para a nossa cidade, para a nossa população, que vai levar a custos de diversas situações. A redução no número de trotes foi registrada entre os anos de 2021 e 2022. Os 35% representam verdadeiramente 13.831 ligações desnecessárias a menos, com 19.580 chamadas a mais, aonde o serviço funcionou como deve ser, socorrendo histórias reais. De janeiro a dezembro de 2022, a Central de Atendimento 192 do SAMU Fortaleza contabilizou 363.141 chamadas. 7% desse total, precisamente 25.643 ligações foram trotes. No mesmo período, em 2021, a Central recebeu 343.561 ligações, porém, 11% delas eram trotes. Em números, vemos a diferença. Foram 39.474 ligações indevidas. Resolvemos entrar nas escolas, geralmente tem um projeto do próprio NEP, que é o Núcleo de Ensino do SAMU, e temos o projeto SAMU Júnior. O NEP foi trabalhar com professores nas escolas para eles serem multiplicadores dos alunos nas suas escolas. Então, os professores têm sido um papel importante juntamente com o núcleo, com os nossos professores. E temos também um projeto chamado SAMU Júnior, que iniciou com a iniciativa, o nome tem SAMU Júnior, porque era para as crianças entenderem por que os pais saíam com aquela roupa diferente, que é o macacão,
para o trabalho, já que eles sabiam quando eles estavam de branco para onde é que eles iam, mas o que é que eles iam fazer de macacão, né, do SAMU. O SAMU conta com equipes compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, condutores e socorristas. E o trabalho já inicia no momento das ligações feitas à central, quando são checadas as primeiras informações que irão avaliar a situação e seguir com o procedimento necessário. Mas a gente tem a satisfação de ter vidas salvas, população atendida, e a gente conta mais uma vez com o apoio da população, não só na questão do trote, mas entender o porquê que nós fazemos perguntas, porque aquelas perguntas são protocolos internacionais e obrigatórios. E a partir dessas perguntas a gente sabe que tipo de veículo nós vamos encaminhar pelo nível de gravidade. E a gente conta então assim com a compreensão da população, reduzindo o trote e fazendo com que a gente possa chegar mais rápido até o atendimento. E funcionando há pouco mais de um ano, a Casa de Cuidados do Ceará vem sendo referência no acolhimento a pacientes crônicos ou então que necessitam de atenção especial. E o Carlos Henrique Costa vai mostrar para a gente agora como é que funciona esse serviço do governo estadual. Dona Lineide veio para a Casa de Cuidados do Ceará há 2 meses para cuidar da irmã. Aqui ela não tem do que reclamar. Bom atendimento, né? Eles estão sempre à disposição da gente. São sempre muito gentis, muito educados, são pessoas boas. Aqui é bom. A estrutura da Casa de Cuidados pertencia a um hotel. Adquirido há 2 anos pelo governo do estado, o espaço se transformou num local de cuidados. Assim que foi adquirido no meio da pandemia, o foco eram pacientes pós-Covid. Hoje não mais. Aqui são acolhidos pacientes que já estão em alta hospitalar, mas mesmo assim necessitam de cuidados especiais. Para ser acolhido, é necessário encaminhamento médico. Para chegar aqui na Casa de Cuidados, o paciente está internado num hospital aqui em Fortaleza, ou ele está sendo atendido numa UPA ou numa assistência domiciliar. Então, ele vem de algum serviço de saúde encaminhado para a gente. Desde que foi criada em junho de 2021, a Casa de Cuidados do Ceará tem o objetivo de iniciar a deshospitalização e evitar com que as unidades hospitalares do estado fiquem lotadas. Com isso, este espaço oferece um atendimento de qualidade e multidisciplinar totalmente gratuito. Temos aqui 110 leitos, né? São 110 leitos para paciente e sempre a gente tem a possibilidade de o paciente ficar junto ao familiar, que é ter um desejo da gente que o familiar venha junto para a gente poder realmente fazer esse treinamento, para conversar, para conhecer melhor a realidade do nosso paciente. A casa atua de forma interdisciplinar, com profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. A gente tem realmente uma equipe completa para dar essa atenção ao paciente que não precisa somente do tratamento médico. Na realidade, o paciente, quando ele chega aqui, ele já está de alta hospitalar, ele não precisa mais do hospital, ele precisa da equipe e do atendimento multiprofissional para poder melhorar, para educar a família também, para a família aprender a cuidar, levar ele para casa com segurança. O campeonato cearense já começou durante o final de semana e agora Carlos Henrique Costa de volta para trazer uma análise e também as expectativas para o estadual 2023. Carlos Henrique Costa. Oi, Miguel, um abraço para você, a todos que acompanham direto da redação, temporada cheia para o futebol cearense. A gente teve o campeonato estadual iniciando nesse fim de semana aqui em Fortaleza, no interior do estado. Fortaleza jogou no sábado contra o Iguatu no Presidente Vargas e o Ceará no domingo no estádio Romeirão contra o Guarani de Juazeiro. Por que é que eu comecei falando dessas duas equipes, né? São os dois nossos principais clubes do futebol cearense e, claro, as duas equipes que podem chegar mais longe aí no termo competições. O Fortaleza tem pela frente uma Libertadores da América, né? É o time que chega pela segunda vez na competição, só que nesse ano ele vai estar na fase preliminar da Libertadores da América. O que é que acontece? Ele passa por alguns mata-matas até chegar de fato à fase de grupos da maior competição do continente sul-americano. Já o Alvinegro de Porangabuçu tem um desafio imenso, joga a Série B do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado no ano passado e tem como principal objetivo conseguir esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que até chegar à Série A, o Alvinegro de Porangabuçu tem algumas competições, como o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil. A gente tem também alguns clubes disputando a Série D do Campeonato Nacional, tem também a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um calendário bem cheio, tanto para Ceará quanto para Fortaleza, para Ferroviário, para Floresta, para Atlético Cearense, para Maracanã. Os nossos times entrando em alta aí
nessas competições em 2023 e, claro, é o que a gente espera trazer de informação. São muitas alegrias pintando aqui na TV Câmara Fortaleza. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Carlos, pelas informações. E a primeira partida de estreia do Campeonato Cearense 2023 foi entre Fortaleza e Iguatu, no estádio Presidente Vargas. O Leão do Pici levou a melhor e já estreou com 2-0 em cima do adversário. O Fortaleza venceu o Iguatu por 2-0 no estádio Presidente Vargas. O primeiro gol foi de Iago Pikachu, que voltou ao Leão do Pici após temporada pelo Japão. No segundo tempo e diante de um PV lotado, Pedro Rocha aumentou o placar para o tricolor e balançou as redes do adversário. O Leão marcou os 3 primeiros pontos na disputa estadual. Após a partida, o técnico Juan Pablo Voivoda falou com a imprensa. Acho que no primer tempo tivemos algunas triangulaciones o por sector derecho. O segundo tempo acho que pudimos finalizar jugadas más que en los últimos 10 o 15 minutos, cuando o Chimi ya empiezan a estar cansados, tivemos esas opciones de gol, 2 o 3 cruzamentos, un tiro, una trave de Galardo, más hay cosas por corregir, más fico también con el profesionalismo, como empezó esta primera partida, con jugadores muy responsables, sabiendo que íbamos a encontrar un adversario que iba a fechar líneas y iba a ser complicado. Ni un partido es fácil y o corroboró o esa situación. Un adversario muy bien posicionado, fechando líneas, que nos pudimos abrir con un gol y sustentar esa diferencia y aumentar faltando muito pouco. Já o time do Ceará foi para a região do Cariri, em Juazeiro do Norte, no estádio Romeirão. O Alvinegro de Porangabuçu fez 5 gols em cima do Guarani de Juazeiro. Acompanhe. Na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, choveu o gol do Alvinegro. O Ceará abriu o placar logo aos 2 minutos da partida, com Thiago Pagnussá. O Guarani de Juazeiro tentou reagir no segundo tempo, mas não saiu gol. Vitor Gabriel recebeu na área e fez o 2-0 para o Vovô. Em uma cobrança de escanteio, Luiz Otávio aproveitou a bola na área e cabeceou para marcar o terceiro do Alvinegro, aos 11 minutos de retorno da partida. De pênalti, Jean Carlos ampliou para 4-0 aos 17 minutos. Guilherme Castilho entrou no jogo e fez o 5º da equipe. Final, Ceará 5, Guarani de Juazeiro 0. Tudo que é um time bem trabalhado, mas o Ceará tem outro comportamento. Estamos trabalhando muito bem. Acho que o time que estamos teniendo hoy día más se entregó para todo y eso es lo que queremos implementar en este Ceará nuevo. Entonces vamos a trabajar mucho para que podamos de nuevo llevarla a este time tan grande que Ceará, en donde corresponde realmente, que es la Serie A. E daqui a pouco tem resenha de artilheiro na TV Câmara Fortaleza. Vamos saber quais são os detalhes do programa de hoje? Boa noite, João Paulo Quintela. Fala, Miguel. Tranquilo, meu irmão? É isso aí. Hoje estamos de volta com o programa Resenha de Artilheiro na sua TV Câmara. E, claro, vamos destacar tudo o que aconteceu no mundo do esporte. Por exemplo, Ceará venceu
5-0. Fortaleza também vem de vitória. Vamos destacar também a Copinha, onde Fortaleza e Floresta passaram de fase, o que é histórico para o nosso futebol. E não só isso, vamos destacar outros pontos importantes que aconteceram no final de semana e projetar a semana inteira de esporte. No outro final de semana, por exemplo, só para se ter uma ideia, clássico Ceará e Ferroviário pela Copa do Nordeste. E eu aguardo você logo após o Direto da Redação. E agora o nosso assunto é diversidade, uma programação especial que está sendo desenvolvida pela Rede Cuca, Rede Juve, equipamentos da Prefeitura de Fortaleza na política de juventude durante todo este mês de janeiro dedicado à visibilidade trans. E para falar sobre essa programação especial que começou no dia 12 e segue até o dia 29, a gente está recebendo aqui no Direto da Redação Maírla Mara, diretora de Direitos Humanos da Rede Cuca. Maírla, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar falando sobre o tema, né? Respeito transforma o mundo, Tina Rodrigues presente. Essa ativista tão importante nessa causa merecia de fato essa homenagem. Isso, a nossa campanha, né, ela tem muito esse intuito mesmo de trazer à tona, né, esse debate da diversidade, mais especificamente agora no mês de janeiro, né, que a gente tem o dia 29 da visibilidade trans. E aí a gente achou importante fazer essa homenagem para a Tina, que foi uma militante aí muito importante e que infelizmente, né, veio a falecer em 2020, mas deixou o seu legado, assim, que muitas pessoas, né, principalmente os mais jovens, hoje já colhem alguns frutos dessa trajetória dela e dessa luta. E se hoje tem algum certo avanço, né, nessa política de inclusão, da diversidade, das pessoas trans, a comunidade LGBTQIA+, é porque tinham pessoas como a Tina lá atrás, né? E hoje fazer essa homenagem, tem essa programação toda, o que é que vocês estão disponibilizando durante todas essas semanas? A campanha vai acontecer em todos os equipamentos da Rede Cuca. Ela é uma programação que conta desde a perspectiva mais formativa mesmo, né, de difundir informações, de trocas de vivências, que aí vai desde cines de debate, rodas de conversa, mas também ela tem um viés cultural, que aí é uma programação que vem muito dos nossos coletivos, né, que ocupam a Rede Cuca, os coletivos LGBTQIA+. E aí ela tem essa mescla entre processo formativo mesmo e cultural. E quem pode participar, né, dessa programação? Ela, assim como todas as ações, todos os serviços, né, da Rede Cuca, é uma ação, uma campanha, né, que conta com atividades gratuitas. Então, ela é destinada para o público geral. E a gente foca na juventude, mas a gente pensa que é um tema que tem que transcender, né? Que é desde a mãe, do pai, da avó, do tio, da comunidade no geral. Que a gente consiga, a partir desses momentos, multiplicar essa informação, né? Para o colega da escola, ou então na rua. Então, a ideia é criar esses cidadãos mais conscientes, levando essas informações para dentro de casa, onde geralmente está o preconceito. É que muitas vezes, né, o próprio público LGBTQIA+, tem muito dos seus direitos violados no campo da escola, na própria casa, né? Existe muito ali a negação, a exclusão, que gera uma série de outras violações de direitos. E nessa programação que segue até o dia 29, né, o que é que vocês estão disponibilizando? Nós temos, né, essas ações culturais e formativas também, e quem se sentir à vontade é só se direcionar a um dos Cucas, né, Cuca Psi, Cuca Barra, Cuca José Walter, Mudubim, Janguruçu, como também você já trouxe aqui a Rede Juve, que hoje vai receber também, né, que está recebendo essa programação no Centro Cultural Canidezinho. Vocês também estão recebendo convidados, né, nessa programação. Isso, é uma construção bem coletiva, né, essa campanha, desde convidados. Por exemplo, na abertura nós estávamos com a Andréia, que ela é presidente, né, da associação, isso, da Associação de Travestis, e jovens também que contribuem nessa construção, né? Como eu já falei, nos Cucas existem os coletivos, porque a gente trabalha muito com protagonismo juvenil. Então, esses coletivos participam também, são nossos convidados, como pessoas externas, como os profissionais da Rede Cuca também facilitam e acompanham algumas dessas atividades. Agora, só para a gente compreender, né, a expansão da Rede Cuca. Temos os 5 Cucas, mas a gente tem a Rede Juve também, descentralizada em vários territórios, justamente levando essa conscientização para a juventude. Isso, com a Rede Juve, né, a gente conseguiu fazer
aí essa parceria de levar também a campanha. Hoje eles fazem a gestão de vários outros equipamentos que também fomentam a política de juventude, que tem o Centro Cultural Canidezinho, tem o Polo Bela Vista, tem outros equipamentos. Na praia tem o Farol da Juventude, então a gente consegue aí ampliando, né, essa rede mesmo de apoio e acolhimento para a juventude do município. Os relatos ainda existem, aqueles relatos tristes, né, de que as pessoas estão sendo vítimas de algum tipo de violência, algum tipo de preconceito, porque a gente sabe que a juventude ela se abre dentro de um espaço como um Cuca, né? E vocês acolhem esses jovens, essas pessoas que passam por isso. Isso. A gente recebe relatos, né? Ainda é um cenário desafiador, mas foi muito importante na nossa abertura, por exemplo, ouvir de algumas jovens, né? Até com um sentimento de gratidão por essas pessoas que já passaram com essa sua trajetória de luta com a pauta, que existem algumas conquistas, né? Mas a gente sabe que, em paralelo às conquistas, ainda existe assim, muita violação. De muitas vezes, por exemplo, uma jovem trans não conseguir concluir a sua escolarização, né? Isso muito por conta do preconceito que existe na escola, com os colegas, por não ser, muitas vezes, um espaço acolhedor. Então, a gente ainda recebe mesmo às vezes o simples, que para a gente pode parecer simples, né, mas que é muito importante, respeitar o pronome da pessoa, de como a pessoa se sente, né? É um direito, né? E é um direito da pessoa. Então, assim, às vezes são coisas que para um ou outro pode parecer simples, mas que é de extrema importância e que isso traz um impacto, né? Um impacto emocional para essas pessoas também. Então, a nossa campanha busca muito isso, né? A garantia desses direitos, né? Seja desde o mais básico ao mais complexo, mas é um direito que deve ser garantido e respeitado. Perfeito. E para a garantia desses direitos, vocês estão promovendo conversas, saraus, cine debates, oficinas e apresentações culturais. Mas no dia 29, apesar de ser um domingo, vai ter uma programação especial. Isso. No dia 29, né, a gente não queria deixar passar mesmo. Então, a gente está preparando um vídeo para ser lançado nas nossas redes, que aí traz também um pouco desse debate, né, e falando mesmo da visibilidade trans, que aí é o dia alusivo. É possível a gente mensurar o impacto, né, de um equipamento como o Cuca dentro desse debate, né, ainda tão delicado e que merece muita atenção dentro dos territórios? E a gente fica, o impacto é muito grande e muitas vezes a gente fica, né, como mensurar isso? Porque transcende os números, que é muito ali, às vezes uma escuta, né, ser um local de acolhimento e de escuta e você ouvir das jovens, como a gente escutou na sexta-feira, de dizer, na Rede Cuca é o único lugar que eu posso ser quem eu quero ser, é o lugar que eu fico tranquila para expressar a minha sexualidade, né, aqui eu vou ser ouvida. Então, isso tem um impacto muito grande, né, de você poder ser quem você quer ser, sem aliar discriminação, preconceito, mas muito na perspectiva de acolher e fomentar aquilo, porque a Rede Cuca se apresenta como um lugar de oportunidades, né? Então, ali existe a possibilidade de um curso, um encaminhamento para o mercado de trabalho, que a gente tem uma área de empregabilidade também, seja um esporte, tem uma profissão, né? Na Rede Cuca nós temos o atendimento psicossocial, que é com psicólogo e assistente social. Então, nós temos essa equipe em todos os equipamentos. Então, os jovens, né, a juventude consegue ter esse serviço com uma escuta bem qualificada. E aí, de repente, é um adoecimento mesmo, né, de saúde mental, ou então, estou fora da escola, aquele assistente social consegue fazer uma mediação e encaminhamento para a escola. Então, assim, é um impacto muito grande. É um trabalho multidisciplinar também, né, pelo que eu estou vendo. A família é importante nesse processo, mas nem sempre chega junto. Infelizmente, é uma realidade, né? Isso. E a gente tenta mediar também, né? Até que exista ali a possibilidade dessa mediação, de restabelecer minimamente um ambiente familiar mais saudável, a gente tenta entrar em contato com o familiar e vai tentando construir mesmo essas pontes, né? Ser essa rede de apoio bem ampla. Perfeito. E justamente essa programação, né, de levar esse conhecimento e para participar, precisa de algum agendamento, onde ter acesso à programação completa? Nossa programação completa, ela se encontra no nosso Instagram, que é @RedeCucaOficial. Então, vocês podem estar acessando, né, que lá tem dia, horário e local que cada atividade vai acontecer. Chegando no equipamento, vocês podem se direcionar para a equipe de direitos humanos, que tem uma em cada Cuca, que eles vão acolher e vão direcionar, né, o lugar certinho que a atividade vai acontecer.
Agora, quanto à questão de quem quiser participar dos cursos, né? Onde ficar ligado para saber aí de novas oportunidades dentro da Rede Cuca? Eu penso que um canal importantíssimo é o Instagram, então vamos seguir, porque lá a gente sempre está publicando todas as oportunidades, né? Sejam os cursos, né, esporte, essas atividades mais culturais, como no portal também da juventude, né, da prefeitura, que as pessoas conseguem ter acesso a essa programação geral, desde cursos, esportes, atividades mais pontuais, culturais, os eventos, né, de grande porte, são esses canais. E tudo de graça, né? E tudo grátis. Qual que é a faixa etária atendida hoje pela rede de juventude aqui de Fortaleza? O nosso foco mesmo é de 15 a 29 anos, mas a gente nessa trajetória, né, de construção da política, a gente percebe a necessidade de ter outras estratégias para atender, por exemplo, uma criança. Então, não é o nosso público focal, mas nós temos algumas ações que conseguem atender esse público e algumas pessoas, né, com algumas ações com mais de 29 anos também. Por exemplo, a biblioteca é um espaço, eu digo, mais democrático, assim, do Cuca, porque você vê da criança pintando, fazendo uma pintura, e de um pai ou um senhor lendo o jornal. Então, né, circula. O Cuca também é um espaço de sociabilidade, de lazer. Como ele está inserido em territórios de baixo IDH, acaba sendo um grande equipamento, né, bem robusto, que as pessoas chegam para quero saber o que é que tem aqui. E nisso vai se apropriando, usufruindo. Aí, às vezes, né, eu mesmo já estou na Rede Cuca, vai fazer 9 anos, e tem, né, atende crianças que hoje são jovens, assim, então é uma... Jovens que trabalham na Rede Cuca. E jovens que trabalham, tem bastante exemplos, assim, né, na minha equipe mesmo eu tenho jovens que eram jovens, né, que ainda são jovens, mas hoje jovens profissionais que estão com a gente na supervisão, como educadores sociais, é bem bacana ver esse desenvolvimento. E o direto da redação está recebendo Maírla Mara, diretora de Direitos Humanos da Rede Cuca, falando sobre essa programação especial que começou no dia 12 e segue até o dia 29, durante esse mês da visibilidade trans. Agora, Maírla, você que atua nessa área, né? Os desafios ainda são muitos, infelizmente? Nós temos, né, muitos desafios, porque infelizmente é um público que ainda tem muitos seus direitos violados, né, direitos básicos, às vezes assim, de acesso a um serviço de saúde, a educação, o próprio dia a dia, né, os olhares. Tanto lá na abertura, uma jovem falou, não tem perigo de você, uma jovem trans, passar no espaço e ser desapercebida. Por mais que as pessoas não verbalizem, mas o olhar, você sente o olhar diferente, então é muito constrangedor, né? E isso é muito ruim, porque você parece que não faz parte ali daquele lugar. A própria violência, né? A gente vê muitos casos mesmo de violência e casos bem brutais, né? A gente teve há um tempo atrás o caso da Dandara, e isso ainda existe e às vezes passa de forma bem invisível, assim, mas também são formas de violência, às vezes sutis, mas que tem um grande impacto, né, na própria saúde mental dessas pessoas. E a ideia é essa, reverter esse quadro. Com respeito, né? Transformar o mundo a partir do respeito e com a juventude. Então tem muito esse mote, a nossa campanha de espalhar essa mensagem, né? Ainda fazer uma homenagem à Tina, né, que uma importante ativista nessa causa. Muita gente, eu acho que nem conhece, né, a juventude. Isso, algumas jovens relataram que não conheciam, quando foram ver, né, a história, ficaram bem emocionadas. No próprio dia da abertura, a gente passou um documentário que a Tina participou, né, como outras mulheres também participaram, e esse documentário foi construído pelos jovens da Rede Cuca. E aí alguns já conheciam, né, ficaram muito com esse sentimento de gratidão mesmo pela história dela, de luta, e o que já estão colhendo pela essa luta, né, por essa história, como outros não conheciam também. Perfeito. Agora reforça o convite aí para todo mundo participar dessa programação. Quem, né, tiver interesse, a gente deixa aqui mais uma vez esse recado e esse convite. Nossas ações, elas são gratuitas, então vocês podem estar procurando algum equipamento da Rede Cuca, né, ficar apropriado da nossa programação, e aí vão ser todos bem-vindos. Perfeito. Maírla, muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana. Para você também. E parabéns à Rede Cuca por esse trabalho tão fundamental. Obrigada.
E o Direto da Redação vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite, se cuide. Amanhã a gente está de volta aqui na TV Câmara Fortaleza com as notícias do Parlamento e as informações da nossa cidade. Daqui a pouquinho chega a resenha de artilheiro com análise, tá? Da primeira rodada do Campeonato Cearense. Qual será o balanço? Quem vai contar pra gente é a turma do esporte. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Se cuide, uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.